Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, iremos falar sobre os movimentos migratórios, páginas 18 até a 22. Movimentos migratórios. A população se movimenta pelo território. Muitas pessoas migram, ou seja, saem do lugar onde nasceram para viver em outro. Então, olha lá, ó. Migram. Então, é o verbo migrar, que quer dizer o quê? Sair de um lugar onde nasceu para viver em outro. Então, a professora é um exemplo disso. Porque onde que a professora nasceu? Em Santa Cruz das Palmeiras, né? Cidade vizinha aqui, município aqui ao lado. E a professora saiu de lá para viver onde? Em Porto Ferreira, aqui na nossa cidade. Então, no meu caso, é um exemplo de migração. Então, olha lá, geralmente quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. Então, olha lá, a migração ela pode ocorrer de município para outro, como no caso da professora, de um estado para outro, de uma região para outra ou de um país para outro, tá? Então, qualquer um desses casos é migração. Então, as pessoas que saem de sua terra natal, que é o lugar de origem, são chamadas de emigrantes. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, são chamadas de imigrantes. Então, ó, marca texto aí que é importante. Então, olha lá, a pessoa na sua terra natal. Então, pega o exemplo da professora. Minha terra natal é onde eu nasci, Santa Cruz das Palmeiras, tá? Então, ó, as pessoas que saem de sua terra natal, que é o lugar de origem, são chamadas de emigrantes. Então, quando eu estava lá em Palmeiras e fui sair de lá para vir para cá, eu recebia um nome de emigrante. Aí, quando entra no novo lugar onde vão viver, ou seja, quando eu cheguei aqui, eu sou chamada de imigrante, tá? Eu vim de outro município, então eu sou imigrante aqui no município de Porto Ferreira. E lá em Santa Cruz das Palmeiras, eu sou emigrante, porque eu saí de lá, tá? Então, essa é a diferença. Por que as pessoas migram? Então, ó, os fluxos migratórios têm diversas causas. E o que são fluxos migratórios? Então, é um termo utilizado para se referir aos movimentos de emigração e imigração entre diferentes territórios. Então, esse fluxo tem várias causas. Então, vamos lá, ó. Dificuldades econômicas estão entre os principais fatores que motivam os fluxos migratórios. Em determinadas localidades, os baixos salários ou mesmo a dificuldade de conseguir o emprego levam muitas famílias a migrar. Essas pessoas se mudam para lugares que apresentam melhores oportunidades de emprego e acesso à moradia digna, serviços de saúde, educação, etc. Olha lá a realidade, né? Tem lugares que as pessoas não têm condições mínimas, né, de saúde, higiene, moradia, não são lugares fáceis de conseguir um trabalho, um emprego. Então elas migram em busca de uma vida melhor. O surgimento de adversidades causadas por fatores naturais também pode incentivar a migração. Então é outro caso, ó. Em regiões sujeitas a longos períodos de seca ou que sofrem as consequências de fenômenos como terremotos e furacões, muitas pessoas migram em busca de uma nova vida em outro lugar. Então, o segundo fator aí, ó, tem a ver com causas ligadas a fatores naturais. Então, pensa você, né, mora num lugar que pode ter terremoto direto. Olha lá a situação aqui, ó, são milhares de construções que foram destruídas pelo terremoto que aconteceu, né, no Haiti em 2010. Então, assim, se é um local onde tem grande probabilidade, as pessoas migram, ou seja, deixam, né, o local de origem, a sua cidade, seu estado, seu país, né, e
vai para outro para ter melhores condições de vida. Então, em 2010, um terremoto no Haiti, país localizado na América Central, causou muitas dificuldades à população. Milhares de haitianos migraram em busca de uma vida melhor em outros países. Os refugiados. Deslocamentos populacionais também podem ser motivados por guerras e por perseguições políticas ou religiosas. Então, outro caso aí, de migração, tá? Das pessoas saírem de um lugar para outro por causa de guerras ou perseguições políticas e religiosas. Então, nesse caso, muitas pessoas são forçadas a deixar seu lugar de origem em busca de segurança em outros países, tornando-se refugiadas. Recentemente, conflitos armados na Síria, país localizado no continente asiático, levaram milhares de famílias a se refugiar em países vizinhos e de outros continentes. Migração externa e migração interna. Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Quando as pessoas migram de um país para outro, trata-se de migração externa. Mas quando as pessoas migram de um lugar para outro dentro do próprio país, por exemplo, de um município para outro, trata-se de migração interna. Então, no caso da professora, não foi de um município para outro dentro do Brasil? Eu não saí do país. Então, é chamado de migração interna dentro do próprio país. Agora, quem resolve sair daqui do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, em outro país, no Chile, Argentina, qualquer um, chama migração externa, porque aí já é de um país para o outro. Então, é muito importante saber esses dois termos, tá? O que é a migração externa, que é de um país para o outro, e o que é a migração interna, que é a mudança dentro do próprio país. Então, vamos ver um pouquinho sobre as migrações externas do Brasil. Então, grande parte da população brasileira é formada por descendentes de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo. Então, a gente estuda muito em história, né? Que tiveram os portugueses, espanhóis, italianos. Então, o Brasil é formado por diversos povos. Então, entre 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil, contribuindo para aumentar a população brasileira. Observe na tabela ao lado o total de imigrantes por nacionalidade que entraram no Brasil durante esse período. Então, olha lá, gente, chegada de imigrantes no Brasil, tá? Pessoas que vieram de outro país, tá? Aqui a nacionalidade, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos, outros, tá? Que junta vários outros locais, né? População de vários outros países, e aí o total. Então, olha lá, nessa época aqui, entre esse período, olha a quantidade de italianos que chegaram ao Brasil para morar aqui, 1.412.263. Olha os portugueses, 1.204.394. Espanhóis, 581.718. Alemães, 170.645. Japoneses, 185.799. Sírios e turcos, 98.962. Outros, juntando aí mais alguns países, né? 504.936. Então, nessa época, teve um total, de imigrantes de 4.158.717. Olha o tanto, né? Aqui, influências de povos estrangeiros que migraram para o Brasil podem ser observadas na arquitetura de cidades que receberam imigrantes.
Então, nessa foto de 2017, desculpa, professor, enroscou aqui, ó. Então, nessa foto de 2017, podemos perceber a influência de imigrantes alemães nas construções da cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. Por quê, gente? Olha os prédios, né? Olha o estilo arquitetônico da arquitetura. É um estilo alemão, tá? Então, eles vieram para cá e eles, na hora de construir, né, as residências, comércios, os prédios, eles faziam como era, né, a arquitetura semelhante lá da Alemanha. Então, olha que legal. É aqui no Brasil, né, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, mas tem a carinha, né, o aspecto físico da Alemanha. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além de sírios e haitianos. Esses imigrantes vêm para fixar moradia e trabalhar, estudar, procurar oportunidades de uma vida melhor, enfim, realizar sonhos. Então, aqui nessa foto, são imigrantes haitianos. Eles assistem à palestra para o trabalho em empresa de construção civil no município de São Paulo, estado de São Paulo, em 2013. Então, eles vieram em busca, né, de uma vida melhor, condições melhores de trabalho, moradia. Muitos brasileiros também emigram. Então, olha lá, ó, da mesma forma que o Brasil recebe imigrantes, milhares de brasileiros também emigram, isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes brasileiros. Em 2015, de acordo com estimativas do governo do Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. Desses, cerca de metade vivia nos Estados Unidos, tá? Então, 3 milhões, metade, 1,5 milhão, né, desses brasileiros que saíram daqui para morar em outro país, então 1,5 milhão, né, cerca disso, vivia nos Estados Unidos no ano de 2015. Então, os brasileiros que vivem nos Estados Unidos trabalham nas mais diversas funções. Em razão da grande quantidade de brasileiros neste país, existem muitos restaurantes especializados em comida brasileira e até jornais publicados em língua portuguesa. Porque imagina, você sai daqui, você tem que saber falar, né, a língua do país que você vai. Então, que nem lá nos Estados Unidos, você deve falar o inglês, só que como tem muito brasileiro lá, então tem restaurantes, né, com comidas aqui do Brasil, comidas brasileiras, para não estranhar tanto, porque tem os hábitos de acordo com cada país. No primeiro domingo do mês de setembro, a comunidade brasileira que vive em Nova York, nos Estados Unidos, se reúne em uma rua chamada Little Brasil, em português, Pequeno Brasil, para comemorar a independência do Brasil. Nesse dia, artistas brasileiros animam a festa e barracas vendem comidas típicas do Brasil. Na foto, a comemoração do Brazilian Day, como é conhecida essa festa no ano de 2016 em Nova York, Estados Unidos. Então, aqui, ó, Nova York, uma festa para comemorar, né, a independência do Brasil. Então, sempre no primeiro domingo do mês de setembro tem essa festa. Página 22 agora. O Paraguai é outro país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros. Atualmente, mais de 300 mil brasileiros vivem nesse país. A maioria se dedica a atividades agrícolas. Esses imigrantes começaram a se mudar para o Paraguai no final da década de 1970, quando o governo paraguaio permitiu que brasileiros adquirissem terras no país. Esses imigrantes são conhecidos como
Brasiguaios. Olha lá, gente, o nome, né? Paraguaio com brasileiro. Brasiguaios. Legal, né? Bom, aí tem uma perguntinha. Qual é a diferença entre emigração e imigração? Então, a professora assistiu, tá com dúvida ainda? Volte, faça a leitura no livro, tá? Então, responda bem bonitinho aí. 2. Observe o gráfico e responda. Países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Então, ó, Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. E a quantidade de brasileiros, tá? Então, ó, que informações o gráfico apresenta? Resume aí para a professora, o que esse gráfico mostra para a gente? Aí no B, que país tinha o maior número de imigrantes nesse período? E o menor? Então, você aí nas linhas, né, você vai colocar assim, ó, maior. Tá perguntando o país e não a quantidade. Então, gente, tem gente que não tá prestando atenção na pergunta, ó. Então, que país tinha o maior e o menor número de imigrantes? Então, você vai colocar assim, ó, maior, 2 pontos, o nome do país que tem mais imigrantes. Menor, 2 pontos, o nome do país, não é para colocar o número, tá bom? Por hoje é só, espero que tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, pergunte para a professora, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula.